Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. Viemos aqui ao Antero. Hoje não é um dia muito fácil para vir ao Antero, dia 13, a apresentação aí de muitas máquinas. E então é assim tudo muito a correr, mas o objetivo principal era e é testar esta máquina que vocês se perguntaram qual é a Tracer Yamaha Tracer 9 GT Plus ou GT+, como vocês lhe queiram chamar. Já tinha alguma curiosidade em testar esta máquina, porque dizem maravilhas. Atenção que esta é a Full Extras. GT Plus é significado de Full Extras. Esta moto, para já aqui no paralelo, estou a sentir a suspensão um bocadinho mais dura. Eu sei que ela tem a suspensão eletrónica ou semi-eletrónica. Ela faz um ajuste, ou tem aqui programado dois ajustes, um ajuste tipo Sport e um ajuste tipo Street, que ela ajustará automaticamente. É uma das mais-valias desta Moto Plus. Depois é o kit das malas laterais, que também já tem aqui uma série de configurações a nível eletrónicos que o base não tem. Inclusive ali o vendedor teve-me a mencionar que para eu usufruir totalmente da máquina, para configurar determinados setores, tenho que ter a explicação da Yamaha para ter acesso a esses menus adicionais, que sendo assim eu não tenho acesso com este joystick. De resto, a última versão que eu conduzi desta moto foi em 2019 e ela tinha, eu vou-lhe dizer, um problema crónico, que era, fazia acima de determinada velocidade, que eu vou-lhe dizer, os 160, começava a provocar uma determinada vibração no volante, o que eu inclusive pude testar e me originou o dito wobble. Foi assim o primeiro dos grandes cagaços que eu tive, desculpando-me o termo, quando... vou-lhe dizer, quando comecei no mundo dos testes drives. Claro que a moto desde 2019 até os dias de hoje, tem uma evolução brutal. Esta moto, salvo erro, esta não é esta, a Tracer 9 tem três modelos. Tem a Tracer 9 normal, tem a Tracer a GT e tem esta GT Plus. Esta GT Plus é equipada com tudo e mais alguma coisa que vocês possam imaginar. Ela dá para configurar aqui a nível de display, pôr um display mais agressivo, menos agressivo, mas não vou estar a fazer isso, porque hoje também tenho um bocado estou um bocado limitado de tempo. De resto, a moto, a nível de banco, o banco, lá está, o banco conforto da Yamaha, já é um extra que só vem por norma nesta GT Plus. E nas outras, se vocês o quiserem, tem que ser um extra. Tem aqui uma coisa que, a meu ver, é muito interessante, que é o cruise control adaptativo. O cruise control adaptativo é como mesmo já traz as BMWs,
ele detecta, vocês acionam o cruise control, acionam a velocidade a que querem ir, e na eventualidade dele detectar alguém ou algum carro a determinada distância, ele automaticamente começa a reduzir a velocidade. Um fator adicional que este cruise control tem é que vocês podem programar ou ajustar o cruise control para quê? Para a distância de intervenção desse sensor, para mais longe ou para mais perto, ok? Tem essa grande vantagem. A moto, na sua generalidade, a nível de cavalagem é igual às outras, tem 119 cavalos, o que para uma moto destas tem uma correlação de peso-potência muito boa, porque ela pesa 223 kg a cheio, ou seja, por menos óleos e fuel. É isso que está no site da Yamaha. Por menos 200, ou seja, 223 kg a moto tem. Com 119 cavalos, tem aqui uma relação peso-potência muito boa, muito boa, muito boa. Outra mais-valia é este ajuste de vidro. Este ajuste de vidro é muito fácil. Eles dizem que tem 10 posições, mas para mim ou é a mais baixa ou é mais alta. Não tem aqui muito, não vamos andar aqui, por menos eu não vou fazer esse esforço de andar à procura de pontos intermédios. Tem um depósito de 19 litros, que para uma moto destas é um depósito engraçado, embora eu acho que qualquer moto, esta é uma Sport Touring, dura e pura, não há volta a dar. Acho que uma moto destas devia ter sempre no mínimo 20 para cima, 20 litros para cima, porque não são motas propriamente poupadas no sentido de que não é que elas não possam ou não consigam fazer consumos comedidos, mas este motor CP3 que equipa, por exemplo, uma MT-09, são motores que para nós é quase ou a moto por si própria, ou já tem um poder de controlo muito grande sobre a moto e vamos aqui a velocidades comedidas para tentar fazer os ditos consumos, ou a moto vai estar sempre realmente a puxar por nós, porque nota-se que no fundo a moto é uma desportiva, só que está configurada para nos proporcionar um conforto melhor do que uma desportiva, para fazer viagens mais longas com maior conforto. É isso que eu sinto. Por isso, primeiras impressões, a moto está brutal, está muito diferente daquilo que era, pelo menos que eu testei. Fizeram uma melhoria, mas eu penso que ainda se sentirá alguma coisa a nível de autoestrada, que depois já vamos testar isso, que ela ainda fará algumas vibrações, mas nada comparativamente àquilo que era. O Oval acho que desistiu. É uma moto que me faz todo sentido ser full LED, tem a possibilidade de ter duas alturas ao solo, do banco ao solo, a possibilidade de teres a altura em 820 ou 835, ok? Podes ajustar nestas duas alturas, por isso também em certa forma amiga daqueles que têm a perna mais curta. Às vezes as pessoas poderão se delimitar por pensarem que as motas são demasiado altas, são demasiado pesadas. A meu ver, está aqui um bom conjunto,
para qualquer tipo de utilizador, porque pode ajustar aqui para 820 para a posição mais baixa e o peso não será nada de extraordinário. É uma moto bastante esguia, que eu depois ali à frente irei mostrar melhor a nível de manobrabilidade e de agilidade da própria moto, que ela conduz muito bem e manuseia-se muito bem com a velocidades mais lentas. De resto, este TFT está enorme, de 7 polegadas. Isto mostra aqui a informação toda. Já me acendeu a reserva. Temperatura, a média vai a fazer 6, lá está, tem 600 e tal quilómetros. Temperatura do ar, quilómetros, está no modo custom, mas acho que ela Rain Street, vou meter no modo Street e depois se calhar quando for fazer umas curvas meto no modo Sport para ver o que é que ela realmente dá. Ok pessoal, por isso para já sinto um conforto bastante grande na moto. O vento, o vidro, mesmo estando num panorama mais alto, não, por menos para mim que tenho 1,81 m, não me está a conferir grande proteção. Estou a levar aqui com o vento na mesma. Sinto que as pezeiras estão um bocadinho mais recuadas, lá está, estão num contexto um bocadinho mais desportivo, mas nada que não se tolere. O pendura também parece-me que vai bem servido com este banco, parece-me ser um banco bastante confortável, mesmo para o pendura. Eles aqui não trouxeram ou não puseram as malas, penso que vai aqui aos S, mesmo acho que para facilitar test drive ou a quem pega nestas motas, para não ter, ou seja, para quem quiser andar mais um bocado, para quem não sabe, as malas laterais fazem o seu atrito. E um dos fatores que provocaria também o determinado wobble é as malas laterais, porque o vento a incidir nas próprias malas faz querer levantar um bocadinho a frente. Levantando um bocadinho a frente fica mais leve ou não fica com o contacto que devia ter relativamente ao solo, e também começa a provocar aquele, vou-lhe chamar, aquele varejar. Neste momento sinto a moto muito mais equilibrada, um centro de gravidade muito mais baixo, e a moto não está, ou não me parece, tão bruta como era. Ou seja, estes modos que lhe incorporaram puseram-na mais dócil, por menos eu sinto isso. Por menos neste modo Street, ela vai aqui maneirinha, é o modo que eu utilizaria, por exemplo, no meu dia a dia. Ela, salvo erro, tem 4 modos, tem o Rain, tem o Street, tem o Sport e tem o modo do utilizador, que é configurável, pode ser configurável por nós próprios, ok? Vocês podem ajustar da forma que bem entenderem. Por isso, pessoal, vou desfrutar agora um bocadinho da máquina, vou dar aí umas aceleradelas, de caminho para aí a moto, para vos dar mais um feedback, ok? E até já. Cá estamos nós, companheiros, a chegar ao nosso spotzinho. Neutro.
Cá está a moto, companheiros. Pá, o banco muito confortável, com aqueles tecido tipo alcântara que não deixa escorregar, proteções de mãos, pá, suspensões do melhor. Toda a gente já conhece a fiabilidade deste CP3. Esta cor cinza, lá está, ficava top porque é da mesma cor do meu capacete da HJC. A moto está brutal, brutal. Opá, eu sinceramente gosto muito da moto, mas é a recomendação que eu faço já, não é moto para iniciantes, porque ela é brava, literalmente brava. Eu penso que o assento vai na posição mais baixa, não tenho a certeza, mas sinto-me muito confortável com ela. Tem aqui um design espetacular, pá, um design que estas Tracers a Yamaha já nos habituou com o seu design agressivo. Não gosto de uma situação porque tem aqui estes LEDzinhos espetaculares, ok? E depois tem uma luz diurna acesa e a outra está apagada. É mesmo assim, ou seja, são caolhas. Porque é que não tem as duas luzes acesas? Só à noite, quando se liga aos médios, é que elas vão as duas ligadas. Não faz muito sentido, a meu ver. No entanto, são situações que as marcas idealizarão e pensarão. Jantes 17 à frente, jantes 18 atrás, jantes 17 à frente, jantes 17 à frente e atrás, pneu 180 atrás, um pneu Zorro, pá, a moto está muito fixe. Está muito fixe. Atenção que ela tem suspensões eletrónicas, mas só para determinados. Acho que é só para o pre-bound. Depois tem outro tipo de ajustes que vocês podem fazer manualmente. Também já traz Quick Shift, up and down. Podem reduzir automaticamente só com o Quick Shift. Reduzir e engatar as velocidades, que não há stress nenhum. Ela vai trabalhar uma maravilha. Ok, vamos só ouvir a sonoridade dela. Pá, espetacular, não engana. É pena o escape estar muito escondido. Já traz descanso central também. Eu nem vejo o escape. Onde é que está o escape desta porcaria? Não faço ideia. É o que é. Ok, pessoal, vou dar aí mais uma voltinha, especificações e tal. Muito bonito este display. Tem aqui também de fácil acesso. É pena nós temos que aparelhar o telemóvel para ter acesso aqui aos menus, mas de resto, pá, é o que é. Até já. Cá está a moto, companheiros. Tracer 9 GT. Está uma grande máquina. Há uma coisa que eu não vos falei, é do preço da moto. Aí é que depois a porca torce o rabo, porque esta moto, a GT Plus, custa 16.900 euros. Custa 16.900 euros, mais documentação, ok? Por isso, opá, não é uma moto barata. Dentro destes patamares, vocês já conseguem, por mais um bocado, se calhar ir por uma sei lá, uma KTM Adventure S com 160 cavalos, por mais 2.000 ou 3.000 euros. Inclusive uma moto de serviço que seria, já agora, para quem não sabe, uma das motos que eu teria interesse em adquirir era a KTM a 1290 Adventure S, a de serviço, e fariam pela moto cerca de 18.000 e tal euros. Uma moto praticamente nova, com 1000 e poucos quilómetros, pá, manutenções em dia, garantia na mesma de fábrica, ou seja, por uma moto Tracer
com 119 cavalos para uma moto com 160 cavalos, claro que são pesos diferentes, são alturas diferentes, são motas com propósitos relativamente diferentes, mas eu considero, por exemplo, a KTM Adventure S também não considero uma moto trail, muito sinceramente, considero mais uma Sport Touring propriamente uma trail, por isso já começa a entrar num patamar de motas que eu lhe possa dizer por valores que se calhar já apela a outro tipo de veículos. Epá, mas isto é só a minha opinião. De resto, qualidade dos materiais, top. A moto comporta-se muito bem, estou super satisfeito. Vamos comparar aqui a altura. Como vocês podem ver, eu chego com relativa facilidade. Não vos consigo comprovar com os bicos dos pés, quase na totalidade, com os pés assentos no chão. Não sei se ela está nos 820, se está nos 835. Eu penso que ela, para eu não chegar completamente com os pés bem assentos ao chão, ela deve estar nos 835. Mas, contudo, ela tem ajuste para os 820, para aqueles perninha mais curta. De resto, opá, acho que devia trazer uma embreagem não mecânica, mas com sistema hidráulico. Não traz. Aqui o travão tem que ser sistema hidráulico, está aqui o copinho, mas a embreagem é mecânica, é de cabo, para uma moto a 17 mil euros. São pequenos pormenores que para muita gente não faz significado nenhum, mas como é que uma moto de 17 mil e muitos euros, e vocês fácil chegam aos 17.500 euros, traz um cabo de embreagem por cabo. Pá, não dá para perceber. Ok, vamos arrancar, vamos fazer umas curvas e dar o meu feedback. Como alguns dizem, a moto vai dizer o seu feedback a mim, vai dizer o que é que ela acha, ok? Até já. Cá estamos nós. Pá, conclusões finais da moto. Pá, ela curva muito bem. Tem um equilíbrio muito bom. Está muito bem construída, está muito bem equilibrada. Centro de gravidade baixo o quanto basta, e tinha que ser, porque isto é uma moto bastante desportiva. E de facto, para quem é amante de velocidade e de fazer curvas, e mesmo para quem seja viajante de viagens, esta moto está aqui, uma moto muito bem conseguida. Tem a polivalência que será a suficiente para um uso citadino, viagens em estradas nacionais e viagens longas. Eu acrescentaria aqui um vidro mais alto para mim, ou então um acrescento, porque o vidro para mim está um bocado limitado nesse aspecto, e tenho 1,81 m. De resto, opá, a moto tem uma boa visibilidade, tem bons acabamentos, tem aqui um painel enorme. É pena a gente ter que aceder a determinadas funções da moto só com a aplicação instalada no nosso telemóvel. Tenho pena, por exemplo, que a embreagem ainda seja de cabo. Pá, para uma moto de 17 mil euros, acho que já não é de se justificar, ou já não se justificaria. Acho que se justificaria algo hidráulico. A embreagem está, eu posso dizer, a moto tem 684 km e a embreagem eu sinto que ainda não está no ponto, ainda a sinto um bocadinho presa.
mas eu penso que com a rodagem que ela vai ficando cada vez mais no ponto. Pá, é uma moto de 17.000 euros que cada um julgará à sua maneira se valerá a pena ou não esses 17.000 e poucos euros, com tudo que ela traz e com tudo que ela oferece. E dentro deste leque de preços, o que é que haverá no mercado que vos possa oferecer algo semelhante ou parecido? A nível de vibrações, pá, a moto está muito mais controlada, muito mais comedida, sinto isso. Este espelho ou este vidro defletor, esta bolha defletora, abana muito, não tem a consistência, a meu ver, quanto basta para quando a gente a mete numa autoestrada. Ela oscila muito, são pontos menos negativos, e a minha conclusão, acho que é muito dinheiro para aquilo que a moto oferece, que não é pouco, atenção, não é isso, mas só que para mim, para o uso que eu daria a este tipo de moto, é muito dinheiro, ok? Para as situações que ela nos proporciona, ok? É só isso. Ou seja, por exemplo, eu ando com a minha Suzuki no dia a dia, esta andará no dia a dia perfeitamente, esta ainda será mais guia que a minha Suzuki, por exemplo. É algo fantástico. É uma moto com 223 kg, uma autonomia de 19, leva 19 litros, não é muito alta a moto, acessa-se bem com ela, manobra-se bem com ela, por isso não é por aí. Está uma moto bem conseguida. Agora, pá, o que me está a dar na alma é o preço. 17.000 euros por uma Tracer nova, mais documentações. Opá, acho que eles puxaram aqui um bocadinho forte dos galões a nível do preço. Pá, não sei se ela vale, se não vale. Assim, quem olha à primeira vista não sente que a moto se enquadra nesse tipo de valores. Não sei se me estou a fazer entender, mas é a minha opinião e vale o que vale. Ok, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam, façam like e sigam aí para próximos vídeos. Ok, pessoal, tchauzinho.